Gente, essa torta de carne eu amo muito. O Léo faz ela muito mais do que eu. Mas sabe que eu não te falei que eu não faço com a linguiça? Ah, tu não bota linguiça. Não, eu faço a versão... Eu esqueci que ela tinha linguiça, porque eu fiz uma vez sem a linguiça. E aí, usando o dobro ficou? de carne. E fui fazendo, sempre só de carne. Entendi. Mas a linguiça dá um toque especial. Que a linguicinha é bom, né? Ela nos dá molhos. dá uma diferença, né? Essa junção de carnes. É, uma gordura a mais, né? Enfim, essa tortinha de carne é uma torta do Banquete de Tortas. Do inverno frio do Rio Grande do Sul. Frio lá na fazenda, mas foi muito legal gravar essa temporada, eu adorei. Foi. E, inclusive, a torta que a gente fez no vídeo, a primeira, ficou muito mais bonita que essa que eu tô fazendo agora. Mentira. Ficou, bota aí no vídeo. A diferença das duas. Ficou muito mais bonita, 1000 vezes mais bonita. Mas tudo bem, a vida é assim. E também porque eu fiz umas coisas erradas, já vou contar pra vocês. Também tava frio naquele dia, né? Sim, no frio tudo A fica massa, melhor. a massa fica muito melhor. Fica muito melhor cozinhar no frio, É. né? Aqui tu começa a pingar, as coisas começam a dar errado, começa a te irritar, e tu quer jogar tudo fora, botar fogo na cozinha e sair. Enfim. Gente, é o seguinte, essa é uma torta de carne, que inclusive, nessa versão que eu fiz agora, eu mudei o tipo de carne de novo. Eu tinha usado alcatra, again. Qual é o problema com alcatra? Antigamente eu achava que só alcatra existia, assim. E eu resolvi usar um vazio, que é uma carne macia e muito saborosa, uma das carnes que eu mais gosto, que é conhecido por fraldinha, né? Fraldinha. Vazio, fraldinha. E, enfim, essa foi a troca que eu fiz, beleza? Então, eu começo com a massa. Eu usei a massa, a pâte sablé para fazer. Foi, né? Foi a pâte sablé. O que acontece? Cara, a receita da pâte sablé, que é a nossa receita, que não é nossa, né? Porque é uma receita clássica francesa, ela é muito fiel lá. Perfeita. Sim. Olha, eu liguei pro Paul Bocuse, liguei para todos os chefes e eles disseram, é essa mesmo. Mortos e vivos. Nossa, sim. Escoffier, é essa? Sim, é essa. Só que eu tava fazendo a porra da massa. Desculpa. Eu tava fazendo a massa. A maravilhosa massa. E aí, a balança do Greg acabou a pilha. E não tinha mais pilha. Então só deu pra eu medir a farinha. E o Léo não tem uma colher medidora. Ele não tem xícara medidora. Então é tudo assim. Eu gosto que a balança é do Greg, mas o Léo não tem nada, entendeu? Mas é que o Greg é a única pessoa que tem algo que dê pra medir. Então eu tenho que botar pra ele a culpa que acabou a pilha. E o resto é tua culpa, né? Coitado, ele não tem nada que ver. Então eu e o Dudu nos vimos naquela sinuca de bico. E a Sem gente poder teve que medir. resolver. O Dudu me olhava, eu olhava pra ele, dizia, Dudu, calma, a gente vai conseguir. Então não foi muito exato. E a gente sabe que é complicado fazer essas massas quando tem um monte de gordura, que ela precisa de pouco líquido, e depois para trabalhar essa massa no saco, porque tava calor, a manteiga derrete rápido, ela começa a quebrar, começa a arrancar os cabelos. Então assim, façam essa receita, ela não é difícil, ela é fácil. Mas a massa é um pouquinho Mas desesperadora. a massa, ela é um pouco chata, porque precisa de medidas. Comprem uma balança digital. Precisa de medidas cara. e precisa de tempo de geladeira também. Não adianta mas querer a nossa deixar ficou pouquinho. um bom tempo na geladeira. Nosso problema foi medida total. Sim, eu sei não. O nosso não foi, mas às vezes você tá com um pouco de pressa, quer botar rapidinho no freezer, não dá. Tem não que ter o adianta. tempo. Exato. Então comprem a balança digital, ela é barata, é super acessível e vale muito, muito a pena. Tá? Esse é o ensinamento de hoje. Não que eu já não tivesse dito isso 1000 vezes nos vídeos, né? Ok. Gente, fiz a massa. Tá aí no vídeo. As medidas realmente foram mais erradinhas, assim. Mas depois eu consegui corrigir, consegui acertar com muita paciência. E aí coloquei na geladeira, a receita da massa tá no nosso site. Dá pra fazer 1 milhão de receitas com essa massa. Ela é maravilhosa. I've come too far from where I started. Então eu vou cortar em cubinhos bem pequenininhos o vazio. Eu tô usando 1 quilo de vazio, tá? Maravilhoso. Mas assim, podem usar a carne que quiserem, só não aconselho usar uma carne muito dura,
a não ser que vocês deixem cozinhando por muito mais tempo pra ela ficar bem macia, tá? Porque o tempo que a gente deixa cozinhando esse recheio não é o suficiente pra deixar... Não é um ragu, não. Não é, entendeu? Ao contrário, ela não fica desfiada, é uma carne que segue no formato de cubinho dela. Bem seladinho e... Exato. Nesse caso não foi bem seladinho, porque ela deu uma cozida, né? Mas tudo bem. Porque eu botei carne demais, aí cozinhou. Enfim, eu já tava por aqui. Já tava irritada com a massa. Tava irritada com tudo. Então eu vou picar essa carne, vou também desmanchar, tirar a película da linguiça, vou desmanchar a linguicinha. Uma pena que o senhor esqueceu a linguiça, claro, o senhor lembre. Coloque. Lembro, vou lembrar mesmo. Vou cortar uma cebola roxa em cubinhos, uma cenoura em cubinhos. Assim, queria que eu mostrar e que vocês dessem valor ao meu corte. Brunoise? Assim, um brunoise. Perfeito. Belíssimo, belíssimo, Léo. Que bom. O Dudu me elogiou muito. Tá lindo meu corte, uma gracinha. Um cuidado que eu tive, sabe? Que bom, que bom. Essa parte é importante. É importante. I don't believe he's brought me this far. I don't believe he's brought me this. Agora eu vou pra panela. Então eu vou refogar a carne picadinha. Vai refogando aos poucos, gente. Porque eu achei que a tua panela fosse segurar. Porque teu fogo é forte aqui. A Le Creuset, ela segura uma temperatura. Ela não segurou. E aí Botou a muito carne, ao mesmo tempo, tu acha? Aí a carne deu aquela cozidinha, né, Dudu? Sabe o que eu descobri que faz diferença? Não é tanta quantidade de carne que tu coloca, mas é o tempo que tu coloca. Porque se tu vai colocando assim, ó, um pouquinho, a primeira que tu colocou já perdeu um pouco da água dela e já tá quente. Então não baixa tanto a temperatura da panela se tu bota aos pouquinhos, não só aos pouquinhos do sentido de porção, mas aos pouquinhos também de Sim, de intervalo. intervalo, exatamente. Entendi. Em vez de botar tudo de uma vez só, bota tipo 1/4 da panela, e 2/4 da panela, e 3/4 da panela, e 4. Entendi. Faz sentido. Enfim, eu fiz essa cagada aí, mas tudo bem. Vida que segue. Deixem fritar bem a de vocês e tirem e botem aos poucos. Façam diferente de mim nesse sentido. Depois de selar toda a carne, vou selar a linguiça. Sela. Tira a linguiça. E aí, acho que não vai precisar de mais óleo nessa altura, tá? Porque a linguiça solta bastante gordura. Coloco a cebola e a cenoura. E aí eu refogo bem refogado. Daí eu quero dourar esse conjuntinho aí da cebola e da cenoura pra soltar bem o aroma, dourar bastante. Tirar a craquinha ao redor, vai ficar mais ainda. E aí eu vou adicionar uma colher de sopa de extrato de tomate. Mexo. E uma colher de sopa de farinha de trigo. A farinha de trigo ela vai funcionar aqui. Primeiro eu vou tostar ela para tirar um pouco e não ficar com gosto de farinha. E segundo que ela faz com que o molho para uma torta dá aquela grudada na carne. Então não molhe a massa tanto quando a gente for levar pro forno. E aí, aqui eu fiz diferente, mas eu aconselho vocês a fazerem como eu fiz no primeiro vídeo. Nessa vez eu coloquei a carne antes, eu voltei com toda a carne. Mas no oficial, na receita oficial, bota a cerveja antes. Porque daí tu coloca a cerveja e raspa bem o fundo. A farinha já começa a atuar ali naquele líquido, já dá uma engrossada. Sim. E aí quando tu volta com a carne, ela vai ser envolvida melhor nesse molho. Assim, não ficou ruim, óbvio, do jeito que eu fiz, mas achei que fui estúpida, devia ter seguido uma ordem o meu melhorzinha. eu do passado. Tá, tem uma ordem. How can I be someone else? Someone who makes their dreams come true and drinks from wishing.
Eu coloquei 300 ml de Pale Ale, tá? Uma cerveja escura, mais saborosa. Eu indico vocês a usar uma cerveja mais forte, com um sabor mais presente mesmo, porque o sabor dessa cerveja vai ficar presente no molho. É uma Super característica, importante. assim, né? É quase uma Shepherd Pie, depois eu comecei a me dar conta, não é? A Shepherd Pie vai tradicionalmente em cerveja, agora eu não me lembro, tipo uma Guinness. Eu acho que é escura. É, então. É, porque a Pale Ale não é uma cerveja escura, né? Ela é uma cerveja mais escura que uma Lager, Uma blonde. que uma Blonde. Aí eu vou adicionar 2 xícaras de água e botar uns raminhos de alecrim. Vou deixar isso reduzir bastante, então tá a carne, tá a cerveja, tá o molho ali. Deixo isso reduzir, cozinhar a carne, os sabores todos se combinarem, se encontrarem, trocarem 2 beijinhos. Deixo dentro da panela. You didn't have the confidence, you couldn't see your way through it. But look at all Quando tiver um molho bem grudado na carne, tipo, tiver reduzido bastante, como vou mostrar agora, tá? Sigam isso. Eu vou temperar com sal, pimenta, desligo o fogo e coloco os cogumelos. Eu cortei os cogumelos em 4, uma bandeja de cogumelo portobello. Cortei em 4, misturo e o recheio tá pronto. Tá pronto. Isso é uma delícia também, desligar o fogo antes de botar o cogumelo, porque daí o cogumelo fica tenrinho, Isso. assim. Ai, Ele muito ainda bom. sobrevive ao forno. Exato. E ele solta um líquido, né, o cogumelo. Por isso também que é bom esse molho tá bem reduzido, porque o cogumelo vai soltar um líquido ainda. E aí, gente, é só forrar uma forma de fundo removível. Tô usando uma forma aqui de quantos, Dudu? 18? Não, 28, Não, eu usei a menor, 21. 21, 21, 20. 21 centímetros, forra o fundo e a lateral. O recheio vai até o talo mesmo, então podem botar todo o recheio aí. E em cima eu resolvi fazer... Aí que eu enlouqueci. Resolvi fazer, porque o que acontece? Essa massa, ela realmente dá, a receita dela, dá exatamente para o que eu queria fazer. Eu sabia que dava, o Léo usa a mesma receita toda hora. E não tava dando para mim, porque a massa tava ruim de trabalhar, então eu não conseguia abrir ela o quanto eu abria normalmente, porque ela tava elástica, ela tava se desmanchando, então eu não tinha como abrir muito. E acabava usando mais massa do que eu deveria e não sobrava massa pro topo. E eu tava, ó... Mas aí depois consegui. Deu certo, deu Deu, porque eu certo. adicionei um pouco mais de farinha, não vou mentir pra vocês, tá? Eu adicionei um pouco mais de farinha pra ela ficar um pouco mais fácil e mais maleável. Cuidando pra não mexer muito nessa massa, pra não ativar o glúten, porque é ruim. E depois, quando vai pro forno, ela dá aquela baixada. Eu não quero que isso aconteça nessa massa, né? Importante isso. Super. Então eu fiz as tiras grossas pra fazer o topo, mas se tu não quiser fazer as tiras, tudo bem, não faz. Cobre ela inteira, só faz um rasguinho, assim, 2 rasguinhos no centro pra sair o vapor e não molhar muito essa massa. Pincelo com gema e levo pro forno, 180 graus, vai ficar mais ou menos uns 40, 50 minutos, tá? A ideia é que ela fique bem douradona em cima. E o melhor ainda é quando ela tá em tiras e faixa, tipo, xadrezinho, começa a vazar, né? O recheio começa a deixar pintadinha. Isso aconteceu, inclusive, na primeira vez que a gente fez, nessa segunda não tanto. Mas, enfim. Aí depois é só desenformar. Aconselho vocês a esperar um pouquinho pra cortar, pra ela não se desmanchar tanto, né? Porque acontece, é uma massa, é uma fatia, uma torta grossa.
Alta. cheiuda, alta. E aí, serve e ó, Esperar uns 30 minutinhos no mínimo, né? Pra servir. uns 30 minutinhos. Ela não vai esfriar, ela vai sentar. Vai Bem importante isso também. Eles vão todo mundo se ajeitar ali e aí vai cortar e vai ficar, ó, show, Perfeito, né? é maravilhosa. Dá pra comer com arroz? Dá. Porque eu sou daquelas que como pastelão com arroz. Pra mim, a torta é uma refeição completa. A Ela massa pode é o... ser. Pode servir com uma saladinha. Deus me livre, estragar Dá essa pra torta servir com uma até com purê, tá? Eita. Ah, eu sou assim. Purezinho bem feito, assim, gostoso. Com um molhinho. Purezinho, uma farofa, uma vinagrete, Um feijão. caldinho Enfim, de feijão. é uma torta deliciosa. Inclusive, assim, dá pra usar a massa pra outras coisas, o recheio pra outras coisas se quiser, porque dá pra botar esse recheio. Dá pra fazer uma lasanha com esse Dá recheio. pra fazer um lasanha, dá pra fazer uma massa, um espaguete, né? Dá pra fazer tipo um picadinho, como se fosse só um picadinho com arroz, farofinha, feijão, aí vem todo mundo. Dá. Muito gostoso. É isso, E o molho, gente. a cerveja, a palha alha e a cenourinha também, eu gosto muito. Do docinho da cenourinha, né? Muito Eu especial. gosto. Muito gostoso. Então é Então tá, isso, Mari. gente. Essa é a minha última receita dessa temporada. Espero que vocês gostem. Quem conhece, quem conhecia, levanta a mão. Quem não conhecia, passe a conhecer e teste essa receita E a em gente casa. volta em breve, né, Mari? Voltamos em breve, porque a gente não quer parar. Mas essa não é a tua última receita, é a última receita da temporada, em geral. Ah, é? É. Número 6, então essa é a episódio última, 6. é a última receita Mas da a gente, temporada. a próxima temporada já comentem aí pra gente voltar logo. A gente É, não então vai eles mais parar. Podiam dar uma ideia, né? Vocês podiam fazer um serviço aí, trabalhar um verdade. pouco e dar uma lista ideia. de ideias. Sem o chat GPT, hein? É, bota aqui uma lista de ideias do que a gente poderia fazer. O que tá precisando? O que o mundo tá precisando?